No Egito Antigo, os ancestrais dos livros foram concebidos através do papiro, que era exclusivamente executado por escribas na fabricação de textos oficiais e religiosos. Segundo pesquisadores, as peças mais antigas datam de 3.000 anos antes de Cristo. As folhas de papiro eram pregadas em grande rolo de folhas pregadas umas às outras. Todavia, os primeiros suportes foram as tabuletas de argila ou pedra em escrita cuneiforme, forjadas pelos povos sumérios da Mesopotâmia. O livro mais antigo conhecido é o Instruções a Shuruppak, que data de 2600 a.C. Já por volta do século V a.C., devido ao grande volume gerado pela pregação, se criaram os pergaminhos, fazendo com que a organização e a funcionalidade melhorasse. Textos da antiguidade, como a Bíblia e os escritos de alguns pensadores do mundo clássico, foram escritos dessa forma. Inovações tecnológicas durante a história foram mudando a concepção do mundo em relação aos livros, provocando uma mudança na maneira de encadernação e fabricação, chegando até os livros editoriados do século XXI. Os primeiros livros surgiram quando o povo sumério começou a escrever em tablets de argila, por volta do ano 3200 a.C., lá na Mesopotâmia, que é atualmente o Iraque. O conteúdo que continha naqueles tablets de argila era composto por leis, assuntos administrativos e religiosos, lendas e até poesias. A característica fundamental de um livro é ser portátil, por isso não valem como livros as inscrições em rochas. Com o tempo, o livro ficou mais leve, graças à descoberta de outros materiais, como o papiro, que era obtido a partir de uma planta egípcia, e o couro de animais, dos quais o produto mais conhecido é o pergaminho. O surgimento dos primeiros livros como conhecemos hoje, com estantes e páginas, começaram a aparecer em Roma, há mais de 2000 anos atrás. Diferentemente de hoje em dia, eles eram feitos com madeira encerrada, sendo muito pesados e não ultrapassavam mais de 10 páginas. Neles, os romanos faziam seus rascunhos, já que o material permitia a correção e o reaproveitamento. Quando o texto era concluído, passavam a limpo sobre papiros. O livro que temos hoje surgiu no século XV, quando Johann Gutenberg inventou a prensa, de tipos móveis. Já existiam outros tipos de impressão, porém bem mais complexos. Essa invenção revolucionou a história do livro. A partir dela, a produção barateou, fazendo com que os livros pudessem alcançar muito mais pessoas ao redor do mundo. Essa popularização modificou a educação, democratizou a comunicação e marcou o fim da Idade Média. Na região do Oriente foram encontrados os primeiros livros feitos pelo povo sumério, a partir do barro na forma de pequenas lajotas. Enquanto isso, os egípcios, povo vizinho aos sumérios, escreveram seus livros sobre papiro, formando rolos de até 20 metros de comprimento. A maior biblioteca da antiguidade foi a Alexandria, com 700 mil livros de rolos de papiro. Por sua vez, os indianos aproveitaram a abundância de palmeiras no país para produzir seus livros nas folhas dessa planta. Para isso, eles cozinhavam as folhas, secavam e escreviam nelas com instrumentos pontiagudos. Depois disso, passavam fuligem sobre as folhas para que a escrita ficasse mais nítida. As folhas eram costuradas umas às outras e pedaços de madeira eram pregados para servir a capa. Essa forma de livro ainda é comum em alguns países asiáticos. Aqui na América, antes da chegada de Colombo, em 492, astecas e maias já faziam livros, a partir da entrecasca de árvores, material macio encontrado entre casca e madeira. Os livros tinham formato de sanfona, por isso eram chamados de sanfonados. Os livros como estamos habituados a ver hoje, nas estantes, com páginas costuradas, começaram a aparecer em Roma, há mais ou menos 2000 anos atrás. Mas diferentemente de hoje em dia, eles eram feitos de madeira encerada, sendo muito pesados e não ultrapassavam 10 páginas. Neles, os romanos faziam seus rascunhos, já que o material permitia a correção e o reaproveitamento. Quando o texto era concluído, passavam a limpo sobre papiros. Com a invenção do pergaminho, houve um grande progresso na fabricação dos livros. Embora fosse um material bem caro, ele permitia que escrevesse dos dois lados, além de ser possível dobrar e costurar suas folhas, fazendo com que os livros ocupassem menos espaço.
Outra importante invenção foi a caneta, permitindo a produção cada vez mais de livros. Foi em 1440 quando Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis. Já existiam outros tipos de impressão, porém mais complexos. Mas foi essa invenção, junto com a difusão do papel, que possibilitou a popularização dos livros, democratização da educação e desenvolvimento da imprensa. Em meados de 1300 a.C., uma vez que esses utilizavam argila para escrever o que consideravam necessário e, caso a informação fosse muito importante, eles assavam a peça de argila, tornando-a permanente. Caso contrário, apenas amassavam e reutilizavam. Posterior a isso, já na Grécia Antiga, tem-se o registro de anotações em óstrato, um fragmento de cerâmica ou pedra, em que eram entalhadas as informações. Geralmente, esse fragmento era retirado de vasos ou outros objetos. Eram usados para tudo, desde pequenos lembretes até votações quanto à sentença de criminosos. No mesmo período, surgiu o papiro, que era uma planta de grande importância para os egípcios, uma vez que era abundante em seu território, sendo utilizada tanto para a confecção de cordas como para a construção de barcos. Também, com ela, os egípcios desenvolveram seu suporte para a escrita, onde suas folhas eram sobrepostas e trabalhadas para serem transformadas numa espécie de papel, conhecido pelo mesmo nome da planta. Este papel era utilizado por escribas egípcios para escreverem textos e registrarem as contas do império. Durante a Antiguidade, também surgiu um novo modo de armazenar informações, através dos pergaminhos. Pergaminhos eram suportes feitos de pele animal, geralmente cobra, cordeiro, carneiro ou ovelha. O emprego do pergaminho se tratou de uma revolução, pois o material é mais resistente e durável do que a argila ou o papiro, e mais prático do que o óstrato, sendo usado na Idade Média para copiar livros nos mosteiros. Ao longo dos séculos, desenvolveu-se a técnica de encadernamento, em que as páginas dos pergaminhos eram amarradas juntas com linhas em padrões distintos, tornando o livro mais resistente e duradouro. Temos como exemplo vários tipos de livros. Alguns dos mais importantes são livros didáticos, de referência, recreativos, científicos ou de autoajuda. Algumas categorias são informativas e direcionadas ao público em geral, outras para lazer e outras científicas, destinadas a um público menor. Bom dia, meu nome é Nicole e eu vim falar sobre algumas curiosidades sobre o livro. Bom, o primeiro livro que se tem notícia é Diamond Sutra, um compilado de textos budistas produzido pelos chineses em 868 d.C., com uma técnica rudimentar que consistia em entalhar letras em bloquinhos de madeira e depois decalcá-las sobre o papel. 2. Na Idade Média, os livros eram manuscritos em pergaminhos e papiros por monges copistas. Por isso, o assunto das obras era quase sempre religioso. Esses monges eram ótimos desenhistas, mas a maioria não sabia ler. A primeira obra editada no Brasil foi Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, em 1808. A primeira biblioteca do mundo foi construída em Nínive, a cidade mais importante da Assíria, atual Iraque, por volta do século 7 a.C. Nela foram armazenadas milhares de tabuletas escritas com caracteres cuneiformes, a mais antiga forma de escrita que se conhece. A primeira biblioteca pública fundada no Brasil foi a da Bahia, em 1811, criada por iniciativa da população. O maior livro do mundo é uma versão de O Pequeno Príncipe, lançada na Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2007, com aproximadamente 2 metros de altura e 3 metros de largura. Paulo Coelho é o escritor brasileiro que mais vendeu livros, ultrapassando a cerca de 150 milhões de exemplares, segundo dados de 2014. A Índia é o país que mais lê no mundo, registrando uma média de 10 horas semanais para cada leitor. O livro mais caro do mundo hoje custa 153 milhões de euros, com apenas 13 páginas de conteúdo. Os 3 livros mais lidos no mundo são a Bíblia, o Livro Vermelho de Mao Tse, não sei falar, e Harry Potter. Alice no País das Maravilhas chegou a ser proibido de ser vendido na China por ter como personagens animais que falavam.